Bom dia, flores do dia, como estão vocês? Então, meus amigos, hoje é dia 18 de abril, né? Hoje é dia 18 de abril, sexta-feira. Acabei de chegar do meu serviço e eu descobri que hoje é feriado, cara. Eu não sabia que hoje era feriado. Eu tava contando que hoje fosse uma sexta-feira normal, porque tinha outros planos, mas enfim, eu não acabo não tendo essa conexão de saber quando que é feriado ou não, porque se eu tô de folga, eu tô de folga, se eu trabalhando, trabalhando, né? Pouquinho, não faz muita diferença. Mas enfim, amigos, ontem foi um diazinho levemente corrido no trabalho, mas eu estava telefonista, então eu só atendia e despachava, acabei não gravando nada, porque ele até esqueci a GoPro ontem. Primeira vez em 2 anos e meio ou 3 anos de serviço que eu esqueço minha câmera em casa. Mas enfim, hoje temos uma novidade aqui para nosso setup de cafés, que eu estava aguardando muito, onde eu havia comprado antes já, mas tinha dado problema na compra, cancelei, comprei de novo, aí veio super rápido. E vamos fazer um unboxing. Então, meus amigos, esta é a cafeteira de expresso que eu e a Waze compramos para compor o nosso cantinho de barista aqui. Eu estava namorando uma cafeteira um pouco mais cara que ela e tudo mais, que já vem moedor embutido para expresso, uma da Oster, a Perfect Brew. Só que assim, como a gente está meio que iniciando e brincando assim nesse hobby para ver se a gente realmente curte e tudo mais, claro que a gente gosta de tomar café, né? Pensei, cara, vamos comprar uma mais barata, mais simples, porque a cafeteira não é um diferencial é um moedor, uma coisa até difícil de acreditar. A gente acabou comprando esse modelinho mais simples, que é muito bonito, que combina com o nosso espaço, que custa 3 vezes menos. A gente vai fazer o nosso primeiro café expresso em casa, para ver como é que a gente se sai. E também tem a questão que a gente depois quer vaporizar leite para tentar fazer um cappuccino. Então a gente vai dar essa brincada inicial aí, não sei quantos gramas de café vou pôr, acho que é umas 8 gramas para um café simples, para ver como é que fica um expressinho, né, pra gente dividir. Porque também tem um detalhe seguinte, nós temos esse moedor elétrico aqui da Hamilton Beach, o modelo Plus. Ele é muito bom para café coados, filtrados, só que ele não consegue moer fino o suficiente para café expresso, porque tem que ser uma moagem muito fina, tá certo? Ele até moe fino, só que ele moe de forma irregular. Então ele não é o melhor para expresso, porém a gente vai estar utilizando um filtro pressurizado, que é esta pecinha. Eita, não estou conseguindo tirar, tá quente isso aqui. Que é esta pecinha aqui, onde aqui fica o café, certo? E aqui onde sai o café. E o filtro pressurizado, ele dá uma maquiada nesses erros que a gente comete de moer errado, de não fazer uma pressão correta aqui no porta-filtro, com o tamper e tudo mais, sabe? Então, para esse momento, a gente vai brincar utilizando o filtro pressurizado mesmo, um café não tão bem moído, por mais que isso seja muito importante. E no futuro, se a gente gostar mesmo, aí a gente compra um moedor manual só para expresso, que moe bem fino, ou no futuro acabo repassando essa cafeteira e comprando uma melhor que tem um moedor embutido de grão para expresso, né? Porque a gente usa em grão tem muita mais qualidade, é um café que oxida muito menos, tem um controle de qualidade muito maior e tem esse detalhe. Mas para começar tá bom, pra gente brincar, pra gente tomar bastante café agora no inverno, pra gente fazer nossos cappuccinos, nossos latte arts. E vamos fazer o primeiro aqui para ver o que sai.
fraco. Gostou de novo. É. Mas tá bom, só que o expresso normalmente é mais forte mesmo. É. Agora ficou com cara de expresso. Gerou uma baita de uma crema aqui. Vamos ver. O cheiro tá bem melhor também, tá bem mais Tô precisando de um denso. café. Vamos ver. Nossa, agora veio bem. Nossa. Bem saboroso, cremoso. Temperatura até boa de tomar assim. Bem gostoso. Ó, agora ficou bacana já. Ficou bonito assim o café, sabe? Agradável. Mas pode ser mais forte. E a gente vai mudar umas variáveis ali. Talvez a gente consiga botar mais algumas gramas de café ali, talvez umas 20 gramas. E dá pra aumentar a temperatura da máquina. A água mais quente extrai mais o café também. Eu gostei bastante, assim, inclusive. Eu também gostei. Tá equilibrado, sabe? Tá saboroso, tá docinho. Tu sente uma coisa mais amendoada, um pouquinho mais chocolatada assim. E notas de carvão. Deixa eu te falar uma coisa, amor. Você tá com doce de leite aqui em cima do seu lábio. Isso aqui é tipo um tipo diferente de café, sabe? Tu dá uma tomadinha e deu lambe ali, daí já tem um docinho. Estilo de consumo. É um estilo de consumo mais voltado pro lado do relaxismo. E do... Bom, mas o café ficou muito bom. Nossa, gostei já. Agora o próximo que a gente vai fazer, vamos fazer um expresso duplo de novo e vamos fazer um latte art. Que ali a gente vai fazer fiasco e vamos passar vergonha, pode ter certeza. O que está sugerindo? Que a futura ex-senhora Wade também andou em sofás com o contador da empresa. E ele se dispôs a testemunhar. Olhando no YouTube parecia mais fácil, mas não é tão fácil assim. Uma propriedade valorizada, se assinar um desses documentos me liberando de qualquer outra obrigação. Seu filho da mãe! Caralho, mano, é difícil essas coisas. O negócio sempre me dá fome. Que bar? Tá gostoso? Podia estar mais doce, eu não botei nada de adocil, né? Nunca seja generoso se você Tá gravando? Finalmente você me deixa fazer o meu. Quero ver a impressão do meu primeiro, sei lá, cappuccino casado. raiz. Você foi incrível. Muito obrigado, hein? Tá aqui, tá ótimo. Aguado. Esse leite não é gostoso pra fazer isso. Tem que ser leite integral. É. Mas é isso aí. Não, falta sabor ainda. Ah, senhor, me Acho que o café tem que ser mais forte. Bom, o que eu posso dizer dessa máquina de café? De expresso, na real, né? Quando a gente pega uma máquina mais manual, assim, que a gente quer controlar todas as variáveis, não é tão simples que nem uma máquina de cápsula, que tu joga uma cápsula lá, bota água, clica 2 botões e tá pronto, sabe? Lá é meio que tá pifada a receita, lá tu vai ter aquele café padronizado quase sempre, né? Isso aqui não, tu tem que ficar ajustando ali. Tipo, eu agora já ajustei a temperatura da máquina, aumentei um pouquinho. A quantidade de café que tu bota, né? Que se chama ratio, para quantidade de água. Entender as quantidades para fazer um simples, um duplo. Eu tentei fazer um latte art ali que ficou uma porcaria, ficou aguado. Depois eu fui fazer um latte art, acabou virando um cappuccino, porque eu fiz um expresso simples, o expresso simples ficou fraco, daí ficou bom, cara, ficou bom de tomar, mas não ficou com a coisa esteticamente bonita. E essa máquina de café ela também tem o benefício que dá para botar cápsulas de Nescafé e Dolce Gusto, que ela vem com este aqui, certo? Daí tu bota a cápsula, tem um furinho ali, tu fura e dá. Esse aqui acho que é da Dolce Gusto, esse aqui é da outra, da Nescafé, sei lá, enfim, não conheço as cápsulas. E a moagem fina ali tá sendo até que bacana, assim, o suficiente. Claro que uma moagem melhor, acho que é melhor do café. Mas como eu disse, a gente ainda não vai usar um filtro despressurizado, né? Então dá para tomar por enquanto, só tem que aprender a quantidade básica ali de café e tudo mais. E eu também acabei comprando já todos os acessórios para essa máquina. Tipo, quando eu me refiro a isso, ao tamper, ao distribuidor, a um WDT, um tapetinho ali para deixar tudo bonitinho, organizadinho, que era para chegar hoje. Só que eu não contava que hoje era feriado, então não chegou hoje, vai chegar amanhã. Só que minha gente não está em casa, então chega segunda-feira. E aí quando chegar todos eles, eu gravo de novo e mostro tudo, mostro os valores, tudo bem, tudo mais, porque eu sei que tem gente que se interessa também.
E eu acabei tentando montar meio com um setupzinho de café com mais custo-benefício, né? Porque tudo isso aqui até aqui é importado, isso aqui dá para importar também. E aqui a única coisa brasileira e ainda visando o custo-benefício, né? Se você comprar no Brasil sairia pelo menos o dobro do preço, tranquilamente. E antes das taxas que tem aqui no Brasil, o dali sairia metade do preço que eu paguei lá. Só que agora tem aquela taxinha meio abusiva, né? E a gente não tem como escapar. Mesmo assim sai bem mais barato que no Brasil. Até porque tem coisa que a gente não encontra no Brasil, né? Mas enfim, ficou razoável de tomar, o expresso duplo ficou bom. Ficou bom o sabor do segunda bebida que eu fiz com leite ali, mas não ficou esteticamente muito bonita. Mas tá bom, a gente vai aprendendo aos poucos, a graça tá no processo também, não só em tomar algo bom, porque eu gosto de ficar preparando, sabe? Eu gosto de ficar testando, isso é meu hobby. É uma coisa que eu queria faz tempo, só que eu não comprava porque, cara, é um investimento que o cara tem que fazer e é literalmente um hobby, não vai me dar retorno financeiro isso aqui nenhum, é mais por diversão e por ter o prazer de tomar uma bebida gostosa em casa, né? E a Laís também com seus hobbies está preparando trufas de iogurte de morango. E a gente também... Esse recheio foi inspirado naquelas balas, sabe? Bala de vó. Aqui tem a bala da Soberana, que é uma bala de morango bem clássica, que tem uma fábrica aqui na cidade. E aí é muito gosto de infância pra nós. E assim, ó, eu fiz pras minhas afilhadas, né? Eu fiz um ovo trufado e aí eu fiz recheado com esse recheio porque primeiro é rosa, elas amam rosa. E é muito saboroso também esse recheio pra criança, né? Não é o mais, assim, tipo, equilibrado no sentido porque ele é bem doce, né? Mas elas amam. E a Dinda faz o que as afilhadas amam. Cara, na Páscoa. Assim, ó, dá uma sujeirinha, mas é bacana. A Laís gosta muito de fazer. Ela já fez uns 2 ovos muito, muito bonitos ali, todo decorado. Depois eu vou mostrar no meu canal. Ela também já fez essa cestinha aqui, que vai os ovos ali e tudo mais. Eu acho que se torna muito mais especial quando a gente faz algo assim. E a gente tem que cuidar para não se perder no meio de tantas coisas que tem para comprar e tal. E para quem acredita, né, nessa questão da Páscoa... a Páscoa não tem um sentido de presente e tudo mais, né? É mais carinho, lembrar da outra pessoa. Família, pensar um pouco sobre a sua própria vida, sua própria jornada, seus erros e seus acertos e tentar melhorar, sabe? E por isso que eu acho que um presente que a gente faz, a gente tem muito mais valor. E aí... depois eu mostro vocês no meu canal. Depois eu vou... Não, mas eu vou mostrar aqui também, depois eu mostro ali. Porque tem que organizar um pouquinho a sujeira que eu fiz aqui da louça e tudo mais, né? Eu tô temperando agora o chocolate, por isso que eu tô fazendo isso aqui. Vai estar temperando o chocolate, eu não sei o que é, eu achei que era só botar sal e orégano e ficava temperado. Mas... Eu tô temperando, eu primeiro aqueci o chocolate, eu derreti, só que pra ele voltar a uma temperatura mais durinha na temperatura ambiente, temperatura não consistência mais durinha na temperatura ambiente, a gente precisa dar um choque térmico nele. Então, eu tô usando banho-maria invertido, tá vendo? Ó. Aqui tem uma água bem geladinha, ela tinha gelo antes. E daí agora o chocolate, ela tá ficando até com uma consistência diferente, vocês podem perceber? Ó. Caramba! O cheiro, tá um pouquinho de cheiro de café ainda, de agora esse cheiro de chocolate que me deu, assim, ó, uma broca absurda. Parece que um troço cutucou meu estômago, assim, e me fez salivar. Nossa! Mas enfim, vou arrumar a casa aqui, depois a gente vai viajar, pegar a estrada. Amanhã vamos voltar pra casa e domingo eu trabalho. Vou ver se eu consigo fazer um vlog no final de semana inteiro aí sem gravar 2 horas sem querer, né? Isso aí. Vamos dar ali, vamos comer bastante. E é os guri.
meus caros, hoje eu e a Laís viemos para São José do Inhacorá. A gente ficou aí de boa, curtindo a família da Laís, papeando. Na noite a gente fez várias pizzas, cara, estavam muito boas. Comi muito, tô cheio. E hoje aqui na cidade tá tendo um evento que se chama, que relacionado à Páscoa, né, no Calvário da cidade. Uma encenação sobre isso, né? E cara, a cidade tá tipo uma cidade de 2.500 habitantes, 3.000. A cidade deve estar com umas 5, 6 mil pessoas agora, mano. Tem uma cidade pequena. Então eu vou gravar aqui com a câmera, vamos ver se vai aparecer. Mas basicamente assim, ó. A cidade começa lá, certo? Nem sei se tá a Laís, acho que a Laís tá ali. Isso, a Laís tá ali. E isso aqui é a cidade, mano. Só isso, tá ligado? Literalmente. E a gente subiu no morro mais alto da cidade aqui pra curtir a vista, é legal, sabe? E mano, eu não sei se vai aparecer nessa câmera aqui, mas eu vou fazer uma foto com o meu celular, porque dá pra ver certinho a mancha da Via Láctea. E pra quem não sabe, eu sou esse cara que gosta de ir pro meio do nada, pra ficar longe da cidade, assim, ficar olhando o céu de noite, tá ligado? Gosto de tirar foto, astrofotografia no caso, né? Que até foi uma baita de uma casa por sinal, mas vamos ver se vai aparecer na câmera aqui. Eu tô gravando com essa câmera no modo noturno. Acho que não vai pegar, né, cara? É muito difícil, tem que ser longa exposição pra pegar. Mas eu vou botar umas fotos aí pra vocês verem, cara. E assim, ó, a vibe, mano. Ele tá num lugar assim, curtindo uma musiquinha baixinho, uma vibe boa. Curtindo o céu estrelado, olhando a cidade de longe. É muito bom, cara. É muito bom sim estar nesses lugares, esses momentos. O cara consegue parar, refletir um pouco, curtir o momento, sabe? É bom, mano. Eu adoro fazer isso. Mas enfim, vamos aproveitar aqui. Lá onde tá piscando aquela luz, mais cor e tudo mais, lá que tá rolando apresentação. Então a gente tá um tanto longe. E aqui a gente tá um pouco mais alto que lá, né? Porque a cidade aqui embaixo basicamente afunda bastante, que é bem alto. Mas é muito pequenininha a cidade, cara. Mas é uma cidadezinha muito bonita e ajeitada. Bom dia, senhoras e senhoras. Como estão vocês? Bom dia! Mais um sanhaço. É que eu tô concentrada. Então, meus amigos, estamos em São José do Inhacorá, cidade natal da Laís. Vamos passar feriado de Páscoa aqui. Na real, parcialmente, né? Amanhã eu tenho que voltar pra casa. Domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa eu trabalho. Faz parte. Esse é o lado negativo da minha escala. Que não existe feriado, né? Mas enfim, a gente combinou de fazer uma corridinha mais longa no final de semana. E aqui é bacana pra correr, porque é diferente do que a gente tá acostumado. Nossa, né? É muito diferente. Tipo, cara, que gostoso. A gente tá indo agora pra estrada, literalmente. Gaúcha aí. Aqui a gente tá indo pra estrada porque a estrada é super pequena. Deve ter aqui 1 quilômetro de extensão, mais ou menos. Então a gente acaba saindo correr. Ó, tô começando a ficar ofegante, tá na subida. A subida. A gente tem que sair correr aqui pra estrada, que é uma região montanhosa. E daí a gente tem que passar pelas chacrinhas ali, com seus bichinhos, mó paz, pessoal lidando no terreno. É uma vibe muito boa. E agora é bem cedinho, que é umas 7h30, né?
Passado já. O dia tá começando agora. E é bom demais, cara. Ainda mais depois de estar muito bem alimentado. Ontem eu destruí tanta pizza. Nossa, tava bom demais. Tava muito bom. Então, A gente arrasou nas pizzas. Uhum. Ai, ai. Quando a gente falou, o meu cunhado torceu um pouco o nariz, porque os recheios foram de proteína de soja e de sardinha e de chocolate branco e tal, um doce. Mas, gente, tava muito bom. Inclusive as salgadas. Ele tava excelente, mano. Excelente mesmo, sem frescura, sabe? Mas uma coisa que, como aqui é muita subida e descida, esse trajeto. A gente acha que vai fazer uns 10, 15, não sabemos ainda. Vamos ver como vai ser o andar da carruagem. Se não der nenhuma dor problemática que possa causar lesão. Mas é bem desgastante correr nesses cenários, sabe? Mas faz parte. Se é mais difícil agora, quando a gente corre no plano fica bem mais fácil, né? E tá nascendo um solzão bonito. Que vibe boa, mano. Silêncio. Só pássaro e cigarro. Bota bom, mano. É bom demais fazer isso. Ah. Sei. Mano, a vibe de correr aqui é muito bom, cara. É muito melhor ficar correndo na cidade. É muito melhor ficar correndo em círculo, dentro de uma pista. Olha isso, tem um lago aqui. Cara, Tem nascer do sol. é isso que me estimula muito. Nossa, correr, mano, gente. assim, ó. Essa isso sensação de liberdade. Essa sensação aqui de estar no... Essa sensação de estar fora de casa, no meio da natureza. Até parece um nós falando, né? Na real é muito bom isso aqui, cara. Essa é a parte boa da corrida, sabe? E só que aqui a gente tem que ter um cuidado. É perigoso, não tem acostamento, ó. Então, quando vem carro, a gente defunila, vai um atrás do outro. E uma coisa que eu queria aproveitar pra falar, que eu quero até fazer um vídeo só sobre isso, sabe? Tem uma ponta na frente. Mas enfim, tu entender qual que é o teu perfil de corredor. Porque assim, ó, mano, tipo, eu e a Laís, a gente tá correndo literalmente por bem-estar, por qualidade de vida, por longevidade, sabe? Então não tá muito na noia de querer fazer pace baixo e performar muito. Pra mim sempre foi assim, inclusive. Essa Mas uma pausa no papo pra curtir essa ponte. Olha que massa isso aqui, mano. Caramba, dá vontade de fazer um rapel aqui do outro lado. Essa ponte é velha. É, eu queria vir fazer um voo de drone aqui, passar por baixo, mas enfim. Porque assim, ó. É, ele é ousado, galera. Teve uma semana aí que eu dei uma forçada na corrida. Cara, já me deu umas dor crônica na sola do pé, quadril, joelho, dentro da panturrilha, sabe? Mano, Para moar também. eu quero correr pra viver bem, não pra ficar de mulete sem caminhar direito, tá ligado? Eu quero que a atividade seja prazerosa. Eu entendo que às vezes é ruim mesmo, é desconfortável, até porque a gente tá fazendo uma atividade física, não tá parado no sofá comendo, né? Mas é importante entender isso quando tu quer começar a correr. Você não fica se frustrando, se comparando com os outros, vendo pessoas fazendo distâncias absurdas numa velocidade muito alta. Isso muitas vezes só vai fazer com que você se machuque. Não respeitando o teu tempo e não escutando o teu corpo. Porque assim, ó, o corpo dá sinais, viu? Dá. E também gera um desgaste emocional, tá ligado? E muitas vezes tu faz isso, tu desanima. E mano, só que tu tem que fazer a vida inteira. Vejo muita gente que começa a fazer, faz um pouquinho, para porque se machuca, porque acha uma bosta fazer atividade física. Então acha uma forma de tu fazer pra sempre
e que a atividade seja gostosa, seja prazerosa, sabe? Olha que maravilha, mano. A gente tá no meio do nada aqui, sol nascendo, pássaros, coisa mais boa, tá ligado? É bom começar o dia assim. É prazeroso, apesar que gera um leve desconforto pra atividade física, mas igual, é bom fazer isso. E se eu quisesse estar aqui acelerando pra fazer, sei lá, um pace 4,30, mano, ia estar doendo diafragma, tá começando a dar câimbra na perna. Não ia poder estar correndo comigo. Não ia acompanhar eu não ela sou isso. dessa vibe. E eu já sei disso, eu comecei correndo e sabendo disso. Tanto que geral falava assim, pra evoluir tem que fazer no mínimo 3 vezes na semana e tal. E eu comecei fazendo 2. Evoluí muito bem. E mantive minha musculação em dia. Agora, inclusive, pra quem não sabe, eu tô fazendo cerca de 1 vez na semana corrida. Porque eu tô na vibe da musculação de novo. Mas é sobre isso, entendeu? Correndo assim o desempenho também melhora. Parar. Tanto que a gente precisa da musculação e da corrida, né? Então... E correndo assim o desempenho também melhora, mano. Claro que vai melhorar menos, mas já melhora muito comparado a tu não fazer nada, tá ligado? E é assim que tu vai conseguir mais longevidade. Porque lesionado numa cadeira de roda, tu não vai conseguir, tá ligado? Tu vai ter que parar meio rápido. E outra coisa, também tem que lembrar a minha especificidade. Eu tenho que ter força, eu tenho que ter resistência, eu tenho que ter explosão. Eu não tenho que ter só resistência. Então eu não posso deixar a musculação de lado. Eu tenho que mesclar os 3, meu trabalho necessita isso. Mas enfim, reflitam, corram, esporte acessível. Sejam felizes também, entendeu? Bota um tênisinho e sai correr aí. Apesar de ter momentos péssimos, vocês têm que curtir a atividade física que vocês fazem, porque senão vocês não conseguirão manter a longo prazo. Valeu? Parece uns vídeos do Sylvester Stallone motivacional. E assim, real, quando eu entro nesse espírito de corredora, eu não sei explicar, o Cauã sabe, né? Vibra pra caralho, transcende. Parece que eu tô... Eu tô trocando a câmera de mão porque já não tô mais conseguindo segurar, cara. Mas enfim, é importante fazer algo se tornar, de certa forma, agradável para que tu consiga fazer ele por mais tempo. E pra nós a corrida é assim. Mas, enfim, agora vamos focar na corrida. E daqui a pouco tem que começar a voltar já. Paraquedas. Amor, 8.300. Uhul! Toca aqui. E as gurias. Uma sorte, né? Só que se quiser ter um papel, né? Café da manhã dos campeões. E assim eu consigo repor tanta energia que eu nem gastei. Muito mais do que eu gastei. Mas é bom comer. Então, meus amigos, estou voltando para Ijuí, minha cidade, porque eu trabalho amanhã, né? Estou de plantão amanhã, no domingo de Páscoa, que faz parte de ser bombeiro, né? Mas eu aproveitei para gravar agora, cara, que eu tive um gatilho, que é algo relacionado à profissão que ela me trouxe. Há umas 3 semanas, aonde exatamente eu estava passando agora, eu atendi um acidente de trânsito, domingo, mais ou menos 1 da tarde, assim. Foi logo depois do almoço de domingo. E o que foi esse acidente? Bom, um veterano aí dos seus 60 e poucos anos resolveu que ia encher a cara domingo de manhã, almoçou e se largou dar uma banda de carro. E o que ele fez? Não conseguia dar conta de dirigir, obviamente, não conseguia nem falar, nem ficar em pé, e bateu de frente em outro veículo que estava vindo no sentido contrário, que não tinha nada a ver, cara. E esse veículo veio a sair da pista, caiu no barranco e infelizmente não capotou, mas quase, foi por muito pouco, sabe? E aí, a gente chegou lá, ali no local e tudo mais, uma das vítimas do outro carro, que não tinha nada a ver, já estava sendo atendido pelo SAMU.
Aí a gente viu se as outras vítimas precisavam de atendimento, elas não tinham sofrido nada. E daí a gente teve que andar uns 300 metros e chegar até esse cara que havia causado o acidente. Ele tentou fugir depois do acidente, inclusive, só que ele não conseguiu fugir porque o eixo do carro dele havia quebrado, né? Tipo, arrancou toda a parte ali da roda, sabe? E, cara, o que eu como ser humano sinto? Sinto desgosto. Como o ser humano é ruim, cara. Porque assim, ó, te imagina, mano, já tem tanta política pública de segurança relacionado a beber e não dirigir. Hoje isso é um crime, não tem quase margem de erro pra isso, sabe? E as pessoas continuam fazendo isso, cara. E a gente tem que lembrar das coisas que mais matam. Na real, a droga que mais mata no mundo é álcool, cara. Independente se tu gosta ou não, eu às vezes bebo também, mas eu falo, cara, porque eu tenho consciência, eu vejo os dados e eu vejo isso acontecer de verdade. E enfim, mano, eu não vou estar aqui, não tô falando isso agora pra criticar quem bebe ou quem não bebe ou qualquer coisa do tipo, sabe? Mas que assim, ó, as pessoas às vezes me perguntam como é que eu lido com as coisas que eu vejo no serviço, se isso me afeta e tudo mais. E cara, eu já falei isso sobre uma vez, mas eu lido tirando lições positivas para a minha vida, entendendo? Vendo o lado positivo. Aí sempre que eu tô dirigindo, cara, me vem esse pensamento intrusivo na cabeça e o que eu faço? Me vem algo tipo assim: Cauã, bota as duas mãos no volante e presta atenção. Tu nunca sabe o que o outro que tá vindo contra a mão vai fazer, sabe? Então, às vezes eu fico tendo esse pensamento intrusivo e eu presto mais atenção no trânsito por ver as tragédias alheias, tá ligado? Isso é positivo, porque eu fico mais atento. Só que eu entendo que muitas vezes tu tá ali dirigindo e tu não imagina que o outro vai puxar o carro bem no momento que vai passar por ti e vai bater de frente em você. Às vezes a pessoa tá tentando contra a vida, porque ela quer isso, ou é por desleixo, por estar alcoolizado, ou porque dormiu, enfim, outro motivo, né, cara? Só que das coisas que eu vejo, cara, eu não vou conseguir mudar o que aconteceu. Eu tento ajudar da forma que eu posso quando nosso serviço é solicitado, né? Mas, cara, é uma lição que eu aprendi a tirar pelas coisas que eu enxergo. E talvez muita gente que me acompanha quer ser bombeiro, né, cara? E provavelmente tem que aprender a lidar com isso, sabe? Tem que aprender a lidar com essas situações, porque, cara, tu vai ver coisinha por aí e tu vai ver muitas coisas que te fazem refletir sobre a humanidade e como o ser humano consegue ser ruim quando quer, tá ligado? Mas enfim, chegando em Juí, eu vou arrumar minhas marmitas para amanhã, curtir minha família também. E é isso aí, gurizada. Fica a reflexão. Meus caros, está um belíssimo sábado hoje, um belíssimo sábado muito lindo. Final de tarde, ajeitei umas coisas, retirei meu carro na mecânica, estava fazendo manutenção. E a real é que eu tenho várias coisas para fazer hoje ainda, já que amanhã eu trabalho. Teria que fazer marmita, teria que arrumar minha farda, que eu acho que está limpa, só tem que dar uma ajeitadinha nela. Eu não treinei ontem, nada, ontem eu não fiz nada. Ontem também não treinei porque eu estava de serviço, estava de plantão, né? E como amanhã eu vou estar de plantão de novo, eu não vou treinar também, porque lá no quartel não tem a estrutura que eu preciso para treinar a perna, né? Então assim, tenho que treinar agora, não tem choro, porque quando vier segunda, pelo que eu vi é feriado também, não sei se abre as academias. E ficar tantos dias sem treinar porque não tá com vontade, porque tá com vontade de fazer outra coisa, é complicado, né, mano? Agora seria bem melhor eu simplesmente ir sentar, curtir um pôr do sol por aí, do que eu tá me arrumando para ir fazer um treino de perna, cara, justamente no dia que eu já fiz uma corrida de 8 km de manhã. Claro que a corrida foi super tranquila, super confortável, mas treinar quadríceps no mesmo dia não é a coisa mais ideal, mais correta, mais certa, mais eficiente. Só que eu também descansei o dia inteiro, me alimentei bem e já deu cara, eu corri às 7 da manhã, agora é 6 da tarde praticamente. Então o corpo se recupera, né, cara? Ainda mais por não ser algo intenso. Mas enfim, pegar meu fone de ouvido, pegar meu celular que tá carregando e vamos dar ali um treino. Azar, é os guri, tem que ser feito. Lagueiros e um pote de lama encontrado.
Então, meus caros, treino de pernas devidamente feito. Na real, fiz um treino só de quadríceps, né? E eu, já que vou trocar nesse assunto, eu queria aproveitar, às vezes, para dar uma dica para quem também treina, quem concilia a corrida com musculação. Dica 1 que eu falei antes de treinar: não faça um atrás do outro, dê um intervalo de algumas horas ali, como eu fiz hoje. Treinei corrida de manhã e treinei pernas à tarde. Não é o ideal, mas é o que dá, mano. É o que se encaixou na minha rotina desse dia. Então fui lá e fiz, melhor que não fazer, né? Mas enfim, eu hoje acabo preferindo dividir meus treinos de membros inferiores em dois. Um dia a parte da frente, que seria o quadríceps, e outro dia a parte posterior, que seria o bíceps femoral, né? E por quê, mano? Porque assim, se eu treinasse os dois num dia, eu iria fazer, sei lá, 5, 6 exercícios numa pegada só, mano. E o que ia acontecer? Em algum momento do treino ia cair intensidade por falta de substrato energético, seja fosfato creatina, seja glicogênio muscular, que precisam de uma pausa considerável para recuperar eles, para te manter um treino intenso. Eu digo intensidade em questão de ter desempenho, não de sentir desgaste, sentir dor, sentir cansaço. Tu entende? Porque assim, eu iria fazer a perna inteira no dia, tá, legal, eu ia sentir um desgaste absurdo, eu ia ficar sem conseguir andar, eu ia sentir que foi intenso, sentir um pump e tudo mais. Cara, só que às vezes o treino que mais gera dor e cansaço não é o treino mais eficiente. Então eu dividindo assim, quando começa a cair meu desempenho, meu treino acaba. Daí, por exemplo, lá no último exercício eu vou lá e faço um drop set, uma técnica avançada de treino para acabar de vez e deu, tá ligado? Porque se eu continuasse esse treino, o que ia fazer? O que ia acontecer? Os próximos exercícios não iriam render. Então, assim, eu daqui 2, 3 dias eu volto lá, treino posterior de coxa 100%, dou um treino mais intenso do que seria se eu tivesse treinado junto com o quadríceps, e assim eu tenho um resultado melhor. E o que acontece? Também não gero aquele desgaste no sistema nervoso, porque eu não fico naquele estado onde eu não consigo nem caminhar direito, eu não consigo nem sentar no vaso direito, aquele desgaste absurdo. Eu me recupero rápido dessa forma. Mas enfim, tô chegando em casa, tomar um banho, sair de noite, arrumar minhas marmitas para amanhã, em algum momento dessa noite que eu não sei ainda. E é os guri, mano. Vamos dar. Bom dia.
boa tarde, boa noite, senhores e senhoras, como estão vocês? Então, meus amigos, hoje é domingo de Páscoa. Acordei bem cedo hoje, 6 horas da manhã, para fazer minhas marmitas, ajeitar a casa, deixar tudo em ordem, já que eu tava sozinho, né? Então tem que dar assim, essa ajeitada geral. E hoje está um domingo bem frio, meus amigos, está 12 graus aqui, baixou bem a temperatura, o que é muito bom, cara, a gente é meio acostumado com o frio, né? Claro que os primeiros frios a gente sente mais, mas torna bem mais agradável o dia aí. E o que eu tenho a dizer para vocês, caras? É um pouco estranho não estar em casa com a família na Páscoa, mas faz parte do trabalho, cara. Esses são ossos do ofício de ser bombeiro militar, de tirar plantão, né? Porque assim, as coisas ruins não tem folga, não tem feriado, né, cara? A gente tem que estar preparado sempre aí, sempre ter uma guarnição em quartel para atender a população, né? E hoje estaremos aí 24 horas, estamos em 5 na guarnição, certo? Já conferimos o material, ajeitamos tudo, agora tava de boa aí fazendo uns takes de drone aí para fazer aquela composição bacana no vídeo, né? Mas enfim, amigos, vou também aproveitar para responder algumas dúvidas aí que o pessoal deixa a respeito do quartel, algumas coisas internas nossas aí. E também, se der um atendimento e for algo bacana, que seja interessante compartilhar, vou mostrar para vocês aí, tentar ensinar algo, né? E é isso aí, vamos tomar um chimarrão com o pessoal e ficar de boa, né, cara? Torcer para não dar nada, porque para nós é bom quando não dá nada. Bora lá. Manhãzinha bem tranquila, nenhum atendimento, aproveitei para ajeitar umas coisas de comunicação social do batalhão, os voos de drone que eu estava organizando e tudo mais. Fiz uns agora de manhã, inclusive, postei nos stories, mas enfim, é tão bom os dias que dá para almoçar tranquilo, sabe? Porque assim, ó, os dias de semana normalmente meio-dia é o horário que costuma dar atendimento de acidente de trânsito, sabe? O pessoal saindo do trabalho, com pressa para ir para casa para comer ou algo do tipo. E depois do almoço ali, início da tarde, 1 da tarde, sabe, o pessoal que está voltando para o trabalho, normalmente dá alguns acidentezinhos. O que acontece? Acaba interrompendo o almoço, né, cara? E é chato tu iniciar uma refeição, tu tem que sair correndo. Depois tu volta, tá frio, teu apetite tá zoado, então a refeição acaba ficando meio sem graça, né? Mas enfim, hoje tá tranquilo. Eu trouxe hoje de sobremesa aqui uma trufa que a Laís fez. Essa aqui é de sabor sensação, mano. Eu comi uma só, sexta, tá muito bom isso aqui, mano, nossa, tá surreal. Eu dou muito valor nessas coisas caseiras, sabe, que a gente faz, cara. É muito bacana fazer a comida que tu come. Tem gente que prefere comprar tudo, né, porque não quer sujeira, não quer a mão de obra, mas a graça tá em fazer o negócio. Depois tu vê que tu consegue fazer algo bom, né. Não bate no show não. Eu tô sentado aqui fora no sol sozinho, porque assim, ó, como eu disse, já tá fazendo um friozinho bacana aqui. Tá 12 graus de manhã em média, final, tipo, agora tá uns 22, 3. Então já tá ficando mais frio. Lá dentro do quartel tá gelado, sabe? E aqui quando começa a esfriar, cara, é muito agradável tu vir aqui, sentar no sol, ficar um pouco de boa. Famosa dar uma lagarteada. Só faltou uma bergamota. Vai ficar 100%. Mas isso aqui compensa, cara. Tá bom demais esse nosso aqui. Hoje a instrução foi equipar o EPI completo de combate a incêndio estrutural. O objetivo é ganhar mais tato e intimidade com o material, melhorando a agilidade no dia a dia e reduzindo o tempo de resposta. Fiz em 1:26, pois o suspensório da calça caiu e errei ao vestir.
Mas em outras tentativas, consegui meu melhor tempo, 54 segundos. Começo colocando a balaclava, depois calço as botas e puxo o suspensório com a calça. Me ajoelho, pego a capa, visto e já fecho tudo no mesmo movimento. Pego a épra virada, jogo para cima, ela encaixa certinho. Ajusto os ombros, depois a cintura. Coloco a máscara, puxo os tirantes, ajeito a balaclava, coloco o capacete e afivelo. Abro o cilindro, conecto a válvula de demanda e finalizo com as luvas. Então, meus caros, hoje à tarde nenhum atendimento, a gente só deu uma higienizada aqui no nosso garagem onde ficam os ABTs, porque devido ao clima, né, acaba vindo muita terra, muita areia, muito barro junto às rodas, e a caixa de roda ali acaba caindo tudo aqui dentro. Mas enfim, aproveitar que estou de boa aqui e responder uma pergunta que eu recebo muito, mano, que é como a gente higieniza o EPI de combate a incêndio e o fardamento. Então, primeiro teve um comentário que eu me lembrei, cara, que foi bem assim, se a gente, tipo, não lavava ou não limpava o EPI para mostrar que a gente trabalha. Na real, cara, isso é uma zoeira interna, sabe? Porque assim, todo mundo tem EPI. Muito pessoal do operacional fica com o EPI mais surrado, mais judiado, mais encardido, porque atende a ocorrência, e o pessoal do administrativo também tem EPI e acaba não utilizando tanto, né? Porque não é a função deles no momento. E aí, tipo, dá essa diferença de o cara tá ali com o EPI meio rasgado não, mas meio encardido, manchado e tudo mais, e ter outros com o EPI limpinho, cara. E eu, desde que eu me formei, eu sempre fiquei na parte operacional, entende? Então acaba que o EPI acaba ficando judiado. Por exemplo, aqui, ó. Hoje a gente utiliza um EPI da marca Iturri, modelo Gold, certo? Ele é douradinho, cara, ele é essa cor de caramelo clarinho, certo? O que acontece? Aparece a sujeira, mano, fica encardido, ó. Não dá pra ver tanto aqui, mas ele tá encardido, sabe? E obviamente quando a gente suja ele, a gente limpa. Ó, cara, tu não quer ficar usando algo fedido, suado e só pra mostrar que tá sujão, que tu atende os negócios, cara. Isso é infantilidade, né? Só que por ele ser clarinho, aparece a sujeira. Mas enfim, como é que a gente higieniza ele? Cara, quando dá um incêndio grande, assim, que a gente se expõe a muita fumaça, que a gente transpira muito, que a gente fica fedido bastante, tem que limpar ele. Tem algumas formas que a gente pratica aqui na realidade, né, cara? A gente não pode falar do que é a técnica perfeita, porque às vezes a gente não tem acesso. Mas enfim, pode botar ele no chão, bota água, pode ser lavar com os guichos do caminhão, vassoura ou uma escovinha macia, detergente neutro ali nos pontos, esfrega ele no chão, joga no outro lado, esfrega, tudo mais, enxagua bem e deixa secar em um local arejado por uns 2-3 dias ali, certo? Essa é uma técnica que qualquer quartel pode fazer, certo? Mas a gente aqui tem uma máquina específica para lavar ele e lavar coisas do serviço, né? Porque eles acabam sendo muito contaminados. A gente tem uma salinha de asepsia aqui, onde basicamente tem tudo para fazer asepsia de todas as nossas coisas, principalmente os coxins, coar cervical, as macas. Aqui a gente tem uma maca cesto, aqui tem vários produtos que a gente utiliza, papéis diferentes, desinfetantes e tudo mais, cara. E que assim, ó, para lavar o EPI, basicamente bota aqui na máquina, temperatura até no máximo 40 graus, certo? É detergente neutro, sem alvejante, sem nada. Faz uma lavagem suave ali, bota a primeira capa, depois a calça. Tranquilo, seca na centrífuga, estende ele ali em local arejado com vento, não, de preferência não pôr no sol e de preferência também não usar a secadora, usar ela numa temperatura baixa se for usar. Basicamente é isso que a gente faz, tá ligado? Claro, às vezes tem mancha de sangue e a gente tem que utilizar um produto específico que cadê? Deixa eu ver aqui. Água oxigenada, certo? Água oxigenada remove mancha de sangue, tipo, bizarramente rápido. Tu joga em cima da mancha ali, ele já efervesce e some. O meu tem umas manchas de sangue que eu demorei a limpar, porque acabou ficando sujo, eu não vi. Eu fiquei com uma mancha de sangue aqui no ombro, que eu tive que agarrar uma vítima dentro de um veículo capotado, esmagado. E ela tava com o rosto todo cortado, daí acabou sujando aqui.
e depois que eu fui tirar, daí acabou ficando uma manchinha ali, só mais escurinho, né? E o fardamento, mano, assim, ó, dá pra lavar aqui também, certo? E, cara, só que é uma roupa normal, não tem muito segredo, lava normal ali com sabão neutro, né? E seca normal no centrífugo, às vezes uso secadora no meu, claro que dá uma judiada, né? Mas às vezes é questão de necessidade, preciso pro dia seguinte, preciso para poucas horas ali e acaba dando uma judiada. Mas o EPI a gente tem que ter esse cuidado, tem uma norma que é uma deixa eu ver certinho o nome da norma aqui. NFPA 1851, Norma Americana de Seleção, Cuidando e Manutenção de EPIs. E é basicamente o que eu disse aqui que a gente faz, tá ligado? Não tem, sim, muito segredo. E já levei ele para lavar em casa. E, cara, tem que ter cuidado porque ele tem muita substância tóxica, principalmente a questão da fumaça, de agentes tóxicos que a gente se expõe, né? Então, quando eu lavei em casa, depois de fazer a lavagem dele, eu tive que fazer uma lavagem na máquina. Eu botei cloro e tudo mais ali, ela tem uma seleção de autolavagem que ela esquenta a água até 95 graus e se higieniza. Porque, cara, é muita coisa suja e substância perigosa que a gente tem em contato, né? Porque, assim, é uma máquina, quando dá um incêndio grande, todo mundo usa EPI e todo mundo suja EPI. Então, não tem como, tipo, lavar todo mundo uma vez só. E demora para lavar um ciclo mais lento, né? Então, também tem a questão que tem o tempo de secagem, cara. Eu tenho que ver se vai bater com a minha folga, porque eu não posso botar lavar hoje, sendo que eu vou trabalhar daqui 2 dias e ele vai estar molhado ainda. Então tem que ter esse cuidado. Mas é basicamente assim que a gente higieniza os EPIs de combate a incêndio, né, cara? Pode ser lavando no chão com uma vassoura ali com detergente ou pode ser numa máquina. Os dois estão certos, só tem que ter cuidado ali com o que tu bota nele e a forma que tu seca para não diminuir a vida útil dele. Mas é isso aí. Aqui são tudo mais evoluídos que no Brasil, né? Falando da seleção brasileira, tá lá, não sei onde, lá. Negão da apartheid. Sim, nós estamos nos Estados Unidos, né, Lismal? Do ônibus irregular, viu? Então, meus amigos, quase 9h30 da noite e a recém deu 50% do tempo de plantão aqui, certo? E às vezes parece que já acabou o dia, que não deu nada. Daí o cara vai e fala, não, tá tranquilo, não vai dar nada hoje. E eu às vezes falo, podia dar um negocinho assim pra gente dar uma agitada, né? E eu falando isso, na última vez deu um incêndio no celular e a gente se lascou, né, cara? Mas enfim, o negócio é ficar quieto, é não falar que tá de boa, é não falar que dê nada também porque dá, é ficar quieto, tá ligado? Mas enfim, eu tava navegando na interwebs aqui e, manos, o último vídeo que eu postei, cara, foi o meu vídeo que mais teve alcance, uma repercussão extremamente positiva. E eu tô chocado, porque assim, o YouTube é engraçado, tá ali postando teu conteúdo, entrega mesmo, sim, sempre para as mesmas pessoas e tudo mais, né? Vai crescendo devagarinho, aí do nada, um vídeo, pum, explode, joga pra todo mundo, mano. Chegou gente pra caramba, tipo, eu ganhei tipo 7 mil inscritos em, sei lá, 5 dias, mais ou menos, sabe? É uma loucura, cara, é muita gente nova chegando, então, pra quem é novo, seja muito bem-vindo. Este é um canal onde é um diário da minha vida, onde eu mostro de tudo um pouco, não tem uma coisa muito certa, tá? Mas enfim, eu fico feliz pela repercussão muito boa, pelos muitos comentários muito positivos, sabe? E é bom demais, cara, eu fico feliz demais, sabe? E eu tava ali, agora respondendo uns aqui, dando uma olhadinha, sabe? Já deu uns 400 e poucos comentários no último vídeo. E é massa ver, cara, que as pessoas acham que isso aqui é os vídeos que eu faço é de um cara norte-americano, europeu, que é algo fora do Brasil. Aí eles olham e pensam, opa, brasileiro, falando português, escritos em português. Os caras ficam indignados, né, mano? Mas é isso aí, mano. A gente tem que valorizar o que nós temos aqui, porque a gente tem muito potencial. Seja nas mais diversas coisas, né? A gente tem aquela mania de ficar glorificando as pessoas de fora, porque lá, claro, o equipamento lá é mais acessível, é mais fácil, às vezes tu pagar um editor lá, tu consegue comprar coisas mais fácil, né, enfim. Mas aqui a gente também consegue fazer, diante das nossas limitações, é claro. E se o cara quer, se o cara se esforça, se o cara capricha, consegue fazer um conteúdo bacana, não tendo um equipamento tão bom, né, que nem eles têm. Mas enfim, eu queria comentar sobre uma coisa que eu sempre percebo assim nos vídeos, reportagens, coisas que saem na mídia, que tem um grande alcance, é que assim,
Cauã, há 3 anos quase eu faço os vídeos assim para instituição e sempre publicado, as pessoas veem aquilo e tem uma opinião sobre aquilo e tipo alguma ideia mais fácil, mais eficiente de resolver, sabe? Cara, só que quando a gente mostra algo, a gente mostra uma pequena parte de todo, sabe? Se fosse mostrar tudo, ia precisar fazer 5, 6 horas de vídeo. E daí as pessoas começam a dar ideias e pitacos e opiniões, que não tem problema, cada um pode falar o que bem entender, né? Desde que não ofenda o outro. Ainda, felizmente, no meu espaço aqui, no meu canal, ninguém fica se ofendendo. E, por exemplo, assim, no último vídeo ali, muitas pessoas comentaram da questão de por que vocês não fecharam as entradas de ar e tudo mais? Mano, aquele incêndio do Sil não tinha como fechar. O teto dele é aberto, a única forma de fechar, fazendo o quê? Construindo uma laje no meio do incêndio. Então, é inviável. E apareceu o teto dele, apareceu o voo de drone, o teto arrombado, e não tem como fechar. Outros perguntaram por que a gente ficou jogando água e tudo mais. Cara, a gente tem que resfriar, sabe? E se a gente não fizer nada, tipo, por mais que às vezes o mais eficiente era deixar queimar, se a gente não fizer nada, dá problemas, questões políticas, se é que tu me entende. Então a gente tem que estar fazendo algo porque a população fica tranquila com isso. Por mais que às vezes a gente fazer algo gere um problema um pouco maior, que gera mais fumaça, gera mais incômodo, e não fazer nada ameniza essa fumaça, porque a água gera vapor, certo? Outras pessoas não entendem, por que não tinha mais gente? Por que não usou autoescada? Porque as pessoas não sabem que a autoescada não está funcionando no momento, sabe? Outras pessoas comentaram, por que vocês não montavam 2 linhas e ficavam jogando mais água? Cara, água era escasso, por mais que a gente tinha um caminhão indo buscando água, não era o tempo do hidrante encher um caminhão, não era o suficiente, tu entende? Então tinha que ter esse cuidado. Seria bom ter um caminhão-tanque. Sim, tinha um caminhão-tanque, apareceu no final do vídeo, só não tinha no primeiro momento. Por que vocês não usaram espuma? A gente usou espuma. Pra você que não sabe, a espuma abafa, tá ligado? Aí acaba o contato com o oxigênio, o que acontece? O fogo apaga. A gente usou, cara, só que para 600 mil quilos de soja, mano, precisa de uma quantidade absurda, tu entende? Mas enfim, eu tô dando esses exemplos de comentários que eu recebi, não tô nem reclamando nem nada, tá ligado? Mas é que assim, quando você vê uma notícia, você vê um atendimento por aí, alguma coisa, seja de bombeiro, de policial, do que é, sei lá, questões até políticas, a gente tem que ter noção de uma coisa, mano. A gente só vê um pequeno retrato daquilo, a gente não enxerga o todo, tu entende? E aí o que acontece? A gente forma uma opinião, achando que as pessoas que estão lá não sabem, mas na real elas sabem muito, elas estão tendo a noção de todas as variáveis e estão fazendo o melhor possível, assim como a gente estava fazendo lá, tu entende? Então, o que eu quero dizer, cara? É sempre bom ver que as pessoas têm entendimento, elas têm noção das coisas, de como resolver, mas nem sempre aquilo é aplicável à realidade daquele momento, sabe? Seria muito bom a gente ter uma autoescada mecânica, poder combater lá de cima, a gente ter um caminhão-tanque, sei lá, com 20 mil litros ou 40 mil litros. Seria muito bom se o local também tivesse uma reserva técnica de água gigantesca, sei lá, com 200 mil litros, que deveria ter, mas não tinha, sabe? Todos esses pontos aí facilitariam, ajudariam, ou a gente ter muito LGE para usar, poder usar o canhão monitor do caminhão para, jogar uma quantidade absurda de água também, sabe? Ou poder literalmente destruir o silo e retirar o material de lá de dentro. Enfim, tinha diversas técnicas que a gente poderia utilizar. Só que tem coisas que não são aplicáveis ou que não dá para fazer no momento, tu entende? Então é isso aí, meus amigos. Se der alguma coisa de madrugada, eu mostro para vocês, aí compartilho, tento ensinar alguma coisa. Se não der nada, este vídeo finaliza aqui. Então até logo ou até o próximo vídeo. Os guri.